Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei ensinar prismas. Prismas são poliedro convexo. Poliedro quer dizer que são várias edros faces. Então é uma figura 3D com 3 dimensões que possui várias faces, que tem duas faces paralelas e congruentes, chamadas de base. Então, quando possui duas bases, nesse caso, nessa figura aqui, está mostrando as duas bases. Quando são iguais, é chamado de congruentes. Então, e as demais faces em forma de paralelogramos, chamado de faces laterais. Então, para ser um prisma, ele possui duas bases congruentes e os lados têm que ser paralelogramos, ou seja, quadrados ou retângulos. Então, possui duas bases congruentes e as faces laterais quadrangulares ou retangulares. Os prismas são designados de acordo com o polígono da base. Como vocês estão vendo, aqui é uma figura 3D com 3 dimensões, possui duas bases com o mesmo formato, por isso que é chamado de triangular. E a face lateral é um retângulo. Então, todas as faces laterais são retangulares. Nesse outro caso, é um prisma quadrangular, porque a base, as duas bases, são quadrados. Nesse outro, hexagonal. As bases são um hexágono e os lados são retangulares. Por isso que o prisma muda a nomenclatura. Prisma triangular, quadrangular, hexagonal, devido às bases da figura. A classificação. Se as arestas laterais são perpendiculares, aresta quer dizer que essas linhas aqui, arestas laterais são perpendiculares. Perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus. Então, essa linha aqui, que é chamada de aresta, ela forma um ângulo de 90 graus. Quando ela forma um L com o chão, ela é perpendicular. Perpendicular aos planos da base, o prisma é dito reto. Então, esta figura aqui, esse prisma, ele é reto porque a aresta com o chão forma um ângulo de 90 graus. Se as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases, o prisma é dito oblíquo. Então, quer dizer que o prisma é oblíquo quando a figura está inclinada. Veja que a aresta lateral não forma um ângulo de 90. Ela está menor do que 90 graus aqui. Se ela é menor ou ela está um pouco inclinada, ela é chamada de oblíqua. Então, qualquer figura, qualquer prisma que ela está um pouco inclinada, ela é chamada de oblíquo. Se ela não estiver inclinada, ela é chamada de reto. Planificação. A planificação de um prisma é a representação de todas as faces que constitui sua superfície em um plano. Aqui, como vocês estão vendo, é um cubo. Um cubo é um prisma, porque ele possui duas bases e as faces laterais quadrangulares. Nessa outra imagem está mostrando a figura planificada. Está começando a planificar. Essa terceira imagem está mostrando o prisma planificado. Vamos agora conhecer as áreas. Os prismas possuem a área da base, que é representado por AB, área lateral AL, área total AT. O volume, representado por V. O volume de um prisma é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Então, aqui eu mostrei a imagem de um prisma hexagonal e ao lado está a fórmula volume, área da base vezes altura. Vamos agora resolver algumas questões envolvendo prisma. Um prisma triangular regular. A aresta lateral mede 8 centímetros de altura. A aresta lateral é esse segmento aqui. Sabendo que a aresta da base é 4 centímetros, este segmento, todos os segmentos da base são 4 centímetros.
Calcule a área da base e o volume. A área da base ele tem um formato de triângulo, sendo que neste caso é um triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais, são congruentes. Então, vou botar a fórmula de um triângulo equilátero, que a área da base, que estamos calculando a área da base, o lado do triângulo, neste caso é 4, raiz de 3 sobre 4. Vou substituir o lado por 4. 4 ao quadrado vai dar 16. E vou repetir a raiz de 3 sobre 4. Vou dividir 16 por 4 e repetir a raiz ao lado. Deu 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 quer dizer que é a área da base, que ele só falou da base, de uma base. Então, a área da base é dada em centímetros quadrados, nesse caso. Vamos agora descobrir o volume. O volume, a fórmula de volume é área da base vezes a altura. A área da base já calculamos aqui. Basta repetir 4 raiz de 3 vezes a altura. A altura do prisma é 8. Vou multiplicar os números que estão fora da raiz e ao lado vou repetir a raiz. 4 vezes 8 vai dar 32 raiz de 3. E a unidade de medida de volume é cúbica. Se a unidade foi centímetros, colocamos centímetros cúbicos. Caso a questão pedisse em mililitros, então 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, bastava só repetir a mesma resposta e ao lado botar ml, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Já na outra questão, ele está falando de um prisma quadrangular. Se é quadrangular, possui duas bases quadradas, que tem 10 centímetros de altura. Aqui esse valor é 10 centímetros. E a aresta da base, 4. A aresta da base, 4 centímetros. Ele está pedindo para calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume. A área da base. Esse prisma, a base é quadrangular, como disse na questão. Eu estou colocando a imagem para ficar melhor a compreensão. Mas no dia, provavelmente não tem a imagem, você faz um esboço. Um esboço é um desenho que representa o que está falando no enunciado. Vou botar a fórmula do quadrado. A fórmula do quadrado é lado ao quadrado. O lado do quadrado é 4. Se o lado do quadrado é 4, vou substituir. 4 ao quadrado vai dar 16 centímetros quadrados. Só vou calcular a área de uma base, porque aqui não está no plural. Se ele falasse das bases, eu multiplicaria por 2, porque são duas bases. Vamos calcular agora a área lateral. A área lateral é o lado da figura. O lado tem um formato de um retângulo. A fórmula do retângulo é base vezes altura, mas já que estamos calculando um prisma, eu vou multiplicar pela quantidade de lados. Neste caso, possui 4 lados. Então, a base é 4, a altura é 10. E a quantidade de lados? Esse prisma possui 4 lados. Vou multiplicar 4 vezes 10. O resultado multiplico por 4. Vai dar 160 centímetros quadrados. Vamos agora calcular a área total. A área total é representada por AD, quer dizer que é a área das duas bases, mais a área lateral. Aqui só calculamos só uma base. Para colocar aqui, eu multiplico esse número por 2 e vou copiar o resultado da área lateral. Vou somar 32 com mais 160, lembrando que o 32 é o valor das duas áreas. Pego esse valor e multipliquei por 2. Vou somar agora 32 mais 160, dá 192
centímetros quadrados. E por último, vamos calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A base já foi calculado, que era 16. 16 multiplicado pela altura. A altura do prisma é 10. Vou multiplicar 16 vezes 10. Volume é igual a 160 centímetros cúbicos. Caso a questão peça para transformar em litros, litros quer dizer que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, transformando centímetros cúbicos para decímetro cúbico, eu volto uma casa. Se eu volto uma casa, eu divido por 1000. Se é cúbica, cada casa vai multiplicando. Se for para a direita, multiplica. Se for para a esquerda, divide por 1000. Então, de centímetros para decímetro, volto uma casa. Se volto uma casa, eu divido por 1000. Então, vai ficar 0,16 litros ou decímetros cúbicos. Vamos para outra questão. Um prisma pentagonal, ele é um prisma porque possui duas bases congruentes e as faces laterais são retangulares. No prisma pentagonal regular tem 20 centímetros de altura. A aresta da base do prisma mede 4 centímetros. Determine a área lateral. Ele quer saber quanto é os lados. Vou colocar as medidas na figura para ficar melhor. Coloco 20 na altura e 4 na aresta da base. Se ele está pedindo para calcular a área lateral, o lado é um retângulo. Se ele é um retângulo, é base vezes a altura, vezes a quantidade de lados. Esta figura, esse prisma, possui 5 lados. Então, a base, 4, a altura, 20 e a quantidade de lados, 5. Vou multiplicar 4 vezes 20, que vai dar 80. 80 vezes 4, 400 centímetros quadrados. Enquanto neste exemplo está falando de prisma hexagonal. Hexagonal porque a base é um hexágono. A aresta da base é 2 metros e a altura é 6 metros. Determine a área das bases e o seu volume. Essa segunda imagem, ele está representando o hexágono aqui, a base. Só para você entender que todo hexágono, ele possui 6 triângulos equiláteros. Se ele possui 6 triângulos equiláteros, eu vou calcular a área de um triângulo e depois multiplicar por 6. A fórmula de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que 6? Porque cada hexágono possui 6 triângulos. Por que 2? Porque esse prisma possui 2 hexágonos. O lado da base, a base possui lado 2, então o lado eu vou substituir por 2 e vou multiplicar 6 vezes 2, 12. Vou resolver a potência, 2 ao quadrado vai dar 4, vou repetir todo o restante. Vou dividir 4 dividido por 4, que vai dar 1. Caso não dê para dividir, você multiplica o número, 4 vezes 12, o resultado divide por 4. E ao lado, repete a raiz de 3, ao lado da minha resposta. Nesse exemplo, eu posso dividir 4 por 4, que vai dar 1. Então, 1 vezes 12 vai dar 12, raiz de 3 metros quadrados. Vou calcular o volume. Lembre-se que o volume é a mesma coisa de capacidade. Volume é área da base vezes a altura. Sendo que este cálculo foram das duas bases. Se foram das duas bases, eu vou pegar esse resultado e dividir por 2. Dividindo por 2 vai dar 6 raiz de 3. E a altura do prisma é 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3 vezes 6. Multiplico 6 vezes 6, dá 36 raiz de 3 metros cúbicos. Até a próxima, pessoal!